Olá pessoal, sou o professor Dan Reis, professor de matemática e raciocínio lógico, e nesse vídeo vamos ver mais algumas questões aqui, de formar grupos, comissões, equipes, mas que tem a palavra pelo menos. Então bora lá, mais uma questão, Selecon 2025. A partir de um grupo formado por 3 técnicos em enfermagem, então nós temos 3 técnicos em enfermagem e 4 técnicos em laboratório. 4 técnicos em laboratório. Será formada uma equipe de trabalho, com 3 técnicos. Então a gente precisa de 3 técnicos, sendo pelo menos um técnico de cada especialidade. Então, no mínimo, um de cada especialidade. Aí ele pergunta, o número máximo de equipes diferentes que podem ser formadas é igual a. Então, vamos lá. Como ele quer que tenha pelo menos um de cada especialidade, a gente vai pensar nas situações que podem ocorrer, Então, a gente pode ter um técnico em enfermagem e, se isso acontecer, nós vamos precisar de 2 técnicos em laboratório, tá? Ou a gente pode ter o quê? 2 técnicos em enfermagem e automaticamente um técnico em laboratório. A gente não pode ter 3 técnicos em enfermagem e a gente também não pode ter 3 técnicos em laboratório. Então a gente só tem aí 2 situações, que a gente vai calcular essas duas. Situação 1 e situação 2, tá? Percebam, aqui entre as situações nós temos i, portanto nós vamos multiplicar, aqui também. E entre essas nós podemos ter a situação 1 ou a situação 2, Então aqui nós vamos somar, tá? E multiplica e ou soma. Vamos lá? São combinações. Então aqui vai ser 3 para 1, combinação de 3 para 1 e combinação de 4 para 2. Ou, que é mais, combinação de 3 para 2 e combinação de 4 para 1, tá? Essa combinação de 3 para 1 é o próprio 3. Essa combinação de 4 para 1 é o próprio 4. Essa combinação de 3 para 2, como 3 é uma unidade maior que 2, vai ser o próprio 3. Então, falta, basicamente, a gente achar essa daqui, Combinação de 4 para 2. Vou fazer aqui no cantinho. Combinação de 4 para 2, Pode usar a fórmula de combinação ou pode fazer esse atalho aqui, ó. Embaixo, 2 fatores, 2 fatorial, que vai ser 2 vezes 1. 2 fatores. Em cima, 2 fatores também do 4. Então, vai ser 4 vezes 3, tá? Simplificando, 4 dividido por 2 dá 2. E 2 vezes 3, nós vamos obter quanto? 6. Então, aqui dá 6, Opa, vou botar da cor preta aqui. O que é que a gente tem aqui? 3 vezes 6, 18, aqui, Mais 3 vezes 4, 12. E 18 mais 12, resultando em quanto? 30. Portanto, nosso gabarito na letra C, tá? Nosso gabarito aí na letra C. Vamos para mais uma, nesse mesmo estilo, FCC em 2025. Um comitê de 4 membros deve ser formado a partir de 6 auditores e 5 especialistas em tributos, Botar 5 especialistas. Com a condição de que o comitê contenha pelo menos 2 especialistas. Pelo menos 2 especialistas. Certo? Aí ele pergunta, o número possível de formações distintas é. Então vamos pensar nisso,
tem que ter 4 membros, 4 membros e pelo menos 2 especialistas. Então a gente pode ter 2 especialistas e com isso serão 2 auditores, ou 3 especialistas e com isso será 1 auditor, certo? Ou, por fim, podem ser 4 especialistas. Então, eu tenho situação 1, situação 2 e eu tenho situação 3, tá? Entre as situações, mais uma vez, nós temos I, né? Aqui não precisa, que só vamos fazer uma. Nas situações nós temos I, né? E entre as situações nós temos ou, que nós vamos somar. I multiplica e ou soma. Agora a gente vai montar as combinações, né? Aqui, combinação de 5 para 2 vezes combinação de 6 para 2. Ou é mais combinação de 5 para 3 e combinação de 6 para 1. Ou combinação de 5 para 4. Beleza? Então a gente vai calcular esses valores aí. Esse daqui não precisa calcular. 5 para 4, 5 é uma unidade maior que 4, é o próprio 5. Esse daqui também não, tá? 6 para 1 é o próprio 6. Vamos calcular essas daí que estão faltando, né? Tá faltando o que aí? Combinação de 5 para 2, vou pôr aqui. Combinação de 5 para 2. Combinação de 6 para 2. Combinação de 6 para 2. E a combinação de 5 para 3, tá? 5 para 3. Combinação de 5 para 2. Vamos lá? Embaixo, abre esse número, né? Ele vai ser 2, 1. Em cima, abre esse daqui. Esse é o quê? Como tem 2 fatores embaixo, do 5 serão 2 fatores, 5 e 4. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 2. Pode simplificar também, mas aqui tá fácil. Dá quanto? 10. 6 para 2. Vamos lá. Abre esse fatorial embaixo. 2 fatorial é 2 vezes 1. Como a gente tem 2 fatores, vamos pegar 2 fatores em cima também. Vai ser o quê? 6 vezes 5. 6 vezes 5 dá 30. E 30 dividido por 2 dá 15. Tá? E por fim, esse daqui. Combinação de 5 para 3. Abre esse fatorial embaixo. Vai ficar o quê? 3, 2, 1. Como temos 3 fatores, né? Vamos abrir 3 fatores desse em cima. Vai ficar o quê? 5 vezes 4 vezes 3. Tá? Aí aqui vai cortar, né? Esse 3 com esse 3. 4 dividido por 2 dá 2. E restou 5 vezes 2, que dá quanto? 10. Beleza? Já temos tudo que a gente precisa. Vamos substituir, né? Combinação de 5 para 2, 10. Vezes combinação de 6 para 2, 15. Mais combinação de 5 para 3, a gente viu que dá 10 também. Beleza? Agora a gente vai calcular aqui, ó. 10 vezes 15, 150. Mais 10 vezes 6 dá 60. Mais 5, beleza? 150 mais 60, 210. 210 mais 5, 215. Então, essa é a quantidade de formações, portanto, a gente marca a letra C. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Vamos fazer mais uma. Nós temos aqui mais uma da IDECAM, nesse mesmo estilo. Eu gostaria que você pausasse o vídeo, né? Já viram aí 2 questões, né? Pausar o vídeo, tentar fazer essa questão e depois você retoma para ver a resolução, tá? Em uma IDECAM 2025, em uma sala de aula,
há 9 meninos e 5 meninas. 5 meninas. O professor precisa escolher 4 alunos, tá? Para formar um grupo, mas com a condição de que haja pelo menos 2 meninas no grupo. Determine de quantas maneiras diferentes o professor pode formar esse grupo. Então vamos lá, pelo menos 2 meninas. O que é que a gente tem? O que é que a gente pode ter, né? Vou botar assim, 2 meninas, botar o A, né? E 2 meninos, tá? Ou 3 meninas e 1 menino, ou podem ser 4 meninas, certo? Então nós temos situação 1, situação 2 e situação 3. Beleza? Combinações. Aqui, repetindo, o I a gente multiplica, aqui e aqui, né? E o OU nós vamos fazer somas, tá? O OU aqui nós vamos fazer somas. Então, bora lá. Como é que vai funcionar? Meninas, 2 meninas. Combinação de 5 para 2 e 2 meninos, combinação de 9 para 2. Mais combinação 3 meninas, 5 para 3 e combinação de 9 para 1. Ou combinação de 5 para 4. Essa combinação de 5 para 4, como o 5 é uma unidade maior que o 4, vai dar o próprio 5. Se quiser, pode fazer. Essa aqui de 9 para 1 vai dar o próprio 9, tá? Essa daqui nós já fizemos na questão anterior, que dá 10. E essa daqui também nós já fizemos na questão anterior, que dá 10. Beleza? Falta fazer essa combinação aqui, ó. Combinação de 9 para 2. Vamos fazer? Aplicando aquele atalho, vai ficar aqui embaixo, né? Abrindo o fatorial de 2. 2, 1, 2 fatores. Em cima, também 2 fatores. Vai ficar 9 e 8, certo? 8 dividido por 2 dá 4. E 9 vezes 4 dá quanto? 36. Então, nós já temos essa daqui também. 36 aqui, ó. Tá bom? Então, vai ficar aqui e aqui mais. 10 vezes 36, 360. Mais 10 vezes 9, 90. Mais 5. 360 mais 90, 450. 450 mais 5, 455 é a nossa resposta. Portanto, gabarito letra D de Dan Reis, né? Certo? Eu acho que tem mais uma questão aqui para a gente analisar. Deixa eu dar uma olhadinha. Tem mais essa, tem mais essa. Pronto, temos mais 2 questões. Então, bora lá. IDECAN lá em 2014. Tá? IDECAN em 2014. Um turista, ao chegar a uma determinada cidade, pretende escolher 5 atrações turísticas para visitar. Considere que dentre as 9 atrações disponíveis para visitação, 4 sejam gratuitas e as demais pagas. Então, ó, 4 são gratuitas e 5 são pagas. Não é isso? De quantas maneiras esse turista pode fazer a escolha das atrações, sendo que, aí ele fala, pelo menos 2 delas sejam o quê? Gratuitas. Então, no mínimo 2 gratuitas, né? Então, a gente pode ter, pelo menos, temos que ter pelo menos 2 gratuitas. Então, bora. Pode ser 2 gratuitas e são 5, né? Atrações que deve escolher.
certo? 2 gratuitas e 3 pagas. Ou 3 gratuitas e 2 pagas. Ou 4 gratuitas e 1 paga. A gente não pode ter a possibilidade de 5 gratuitas, porque gratuitas a gente só tem 4. Beleza? Então nós temos aí a situação 1, a situação 2, né? E a situação 3. Nem pedi, mas pode ser agora. Ó. Pause o vídeo, tente resolver e depois volta para a resolução. Aqui nós temos I, aqui nós temos I e aqui também nós temos I, certo? Entre as situações nós temos ou, pode ser a situação 1 ou a situação 2 ou a situação 3, né? E agora a gente vai fazer aqui, gratuitas, né? E pagas. Combinação de 4 para 2 e combinação de 5 para 3. Ou combinação de 4 para 3 e combinação de 5 para 2. Ou combinação de 4 para 4 e combinação de 5 para 1. Tá? Essa combinação aqui nós já fizemos anteriormente da 6. Essa daqui também já fizemos anteriormente da 10. Tá? Aqui 4 e 3 é o próprio 4. Aqui 5 e 2 já fizemos da 10. Aqui 4 e 4 dá 1. E aqui 5 para escolher 1 é o próprio 5. Aqui nós temos 6 vezes 10, 60, mais 4 vezes 10, 40, mais 5, ok? Com isso, a gente vai somar 60 mais 40, 100, 100 mais 5, 105, gabarito na letra A, certo? 105. Agora nós vamos para a última questão dessa bateria, né, de questões com pelo menos. Nós temos ESAF em 2010. Então bora lá. O departamento de vendas de imóveis de uma imobiliária tem 8 corretores, sendo 5 homens e 3 mulheres. Quantas equipes de vendas distintas podem ser formadas com 2 corretores, havendo em cada equipe pelo menos uma mulher? Então, eu preciso formar equipes, né, com 2 corretores, sendo que pelo menos uma tem que ser mulher. Então, acredito que 2 situações, né? Vamos ver. Nós temos aqui, ó, 5 homens, né? E 3 mulheres. Então, a equipe deve ser formada com 2 corretores, sendo que cada equipe deve ter pelo menos o quê? Uma mulher. Se é pelo menos uma mulher, pode ser uma mulher e um homem, ou podem ser 2 mulheres. Eu tenho só essas 2 situações aí, ó. Situação 1, situação 2. Poderia fazer de outro jeito também, né? O total e pensar nas combinações a gente faz também. Pensar no total e as combinações que tem só homens. Eu não quero combinações que tenham só homens. Então, bora lá. Aqui vai ficar como? Combinação de 3 para 1 e combinação de 5 para 1 ou combinação de 3 para 2, né? Aqui dá quanto? 3. Aqui dá 5. Mais aqui dá 3. Certo? Aí a gente tem o quê? 3 vezes 5 dá 15. 15 mais 3, totalizando quanto? 18 equipes que a gente consegue formar. Gabarito, letra D de Dan Reis, tá? A outra maneira é o seguinte, ó.
São quantos corretores? 8 para escolher 2, né? Então, o total, independente de ser homem ou mulher, é combinação de 8 para 2, que a gente vai fazer. Mas eu não quero, como eu quero pelo menos uma mulher, eu não quero só homens aqui, ó. Combinação, equipe só com homens, entendeu? E homens são quantos? São 5. Então a gente vai fazer essa combinação aqui, ó. Combinação de 8 para 2. Fica como? Embaixo, abre esse fatorial. Vai ficar 2 vezes 1, 2 fatores. Em cima, nós vamos ter 8 vezes 7, tá? Simplificando, 8 dividido por 2 dá 4. E 4 vezes 7 dá quanto? 28. Então, 28 no total. Só com homens. 5 para 2. Tá? Então, nós vamos ter aqui embaixo. Esse aqui embaixo. Nós vamos ter 2 vezes 1. 2 fatores. Então, em cima, nós vamos pegar também 2 fatores do 5. Que serão 5 vezes 4. Que dá 20. E 20 dividido por 2 dá quanto? 10. Certo? Só que eu tenho um total de 28. E como aqui é só homens, eu não quero pelo menos uma mulher. Menos 10. Total quanto? 18. Que foi justamente o que a gente achou, né? 18, gabarito letra D. A nossa resposta aqui, da mesma forma a gente encontra, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Inscreva-se também no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.